Bom dia, amada igreja, graça e paz. Hoje o nosso devocional está em 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, versículo 23. Vamos orar, pedir a Deus que esteja conosco. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença, Pai, na tua casa. Esteja conosco, Senhor, que nós possamos falar aquilo que vem do teu coração para o coração da igreja, Senhor, para os nossos corações. Te pedimos e te imploramos, Senhor, que o teu Espírito esteja sobre nós, sobre a tua igreja na terra, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá. 1 Samuel 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim como vós, como o vosso rei. O que Samuel está falando aqui? Aqui Samuel já está idoso e ele fala a respeito do cargo dele, que está na hora, dele deixar, e mais, que ele sempre foi íntegro, que ele até pergunta, por acaso eu cometi algum mal, eu pedi alguma coisa a vocês que não fosse justo, não fosse honesto, E ele fala para o povo, não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. É o versículo 20. E ele fala que apesar de tudo isso, apesar do povo às vezes ter se desviado, apesar do povo ter sido mal, e o coração do povo estar fora, a obrigação dele, como aquele que está conduzindo o povo, aquele que está em nome do Senhor, Samuel, ele fala aqui: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, nós temos que orar, irmãos, orar pela igreja, orar por nós, orar pelos nossos filhos, pela nossa família. Se nós somos do Senhor, nós temos que estar orando constantemente. A oração é a nossa união com Deus. Jesus saía e ia para o meio do deserto para ficar sozinho, para orar, para se conectar com o Pai. Ah, mas Jesus, ele não era Deus também? Ele não está junto com Deus? Ele não... Sim, mas o que ele faz? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que Jesus diz? Pai, estou orando, sei que tu me atendes, mas estou orando para que vejam que estou contigo. Nós temos que orar, porque estamos com o Senhor. E se nós estamos com Ele, nós temos que conversar com Ele. O que é a prece se não uma conversa? É uma conversa em que nós estamos submetendo a nossa vida aos pés do Senhor. Nós estamos pedindo a Ele para que nós não nos apartemos dele jamais. E como servos, que nós possamos levar esta bênção a outras pessoas. Por isso ele fala: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o bom e direito caminho. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Gente, o que Deus faz por nós? Ah, mas eu tenho problema. O que Jesus falou? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como nós vamos ter bom ânimo? Através da conversa que nós temos com Ele. Através da nossa união com Ele. Ah, mas a gente não tem que também fazer boas ações? Meus irmãos, as nossas boas ações são frutos do Espírito. Se nós estamos com Deus, nós vamos ser reflexo de Deus. Deus é bom, então nós também seremos bons. Isto vem de dentro da nossa alma para fora e não de fora para dentro. A nossa alma tem que se transformar, o nosso espírito tem que se transformar.
O nosso coração, ele tem que se transformar. E como é que nós transformamos? Saindo de perto de Deus? Uma vez me falaram, eu não preciso fazer oração porque eu sou uma pessoa boa. Meus irmãos, quem é bom? Boa de bico. Boa de bico, realmente. Porque é incrível. Como é que você quer estar bem se você não se une a Deus? Se você não está com Ele, Jesus orava, Ele não precisava disso. Ele não precisava, porque Ele estava com o Pai o tempo todo. Mas Ele mostrou para nós, Ele deixou até uma oração para nós, para que nós pudéssemos ter um caminho de ligação com Deus. Então nós não devemos deixar de orar. E é triste quando a gente vem na igreja e vê o grupo de oração com pouca gente. Porque a oração sustenta a igreja. A fé, a oração é a expressão da fé, que tem que sustentar a igreja. Mas eu faço oração em casa. Eu já ouvi gente falar, eu sou igreja. Pelo termo grego, igreja, que vem de eclésia, significa congregação, ou seja, pessoas que estão junto, na mesma sintonia, na mesma união. Então, eu não sou igreja sozinho. Para você dizer, eu sou igreja, você senta com a sua família e tem um horário para ler a Bíblia e conversar sobre Deus e fazer uma oração junto, aí sim você pode ser igreja. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá também estarei. Então, se você tiver com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, tem um momento que você chega e fala, olha, vamos ler a Bíblia agora? Vamos sentar, vamos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor? E todos juntos fazem oração? Aí sim. Ser uma comunidade, né? Comunhão. Exatamente. Por isso que Paulo fala, não deixeis de congregar. Por quê? Porque a gente sozinho, engraçado que quando a gente está só, a gente acaba se sentindo muito poderoso. Nós deixamos Deus de lado e o nosso ego vai tomando conta. Eu consigo fazer isso. Sou eu, o autoajuda. Você tira Deus do foco e você é capaz das coisas, gente. Se nós fôssemos capazes de fazer as coisas, nós não precisaríamos de tantos médicos, psicólogos, psiquiatras, porque a gente daria conta. A gente não dá conta. E por que precisa do psicólogo, do médico, do psiquiatra? Porque nós não conseguimos fazer sozinho. Nós vamos por meios humanos. E muitas vezes, se nós fôssemos para o lado divino, muitas dessas profissões nem precisariam existir. Por quê? Porque nós estaríamos mais em união com Deus, nós teríamos paz interior. Pessoal, os esotéricos que falam paz interior, você ganha paz interior, no conhecimento. Você ganha paz interior quando você está com Deus. Jesus acalma o teu coração. Quando o Espírito Santo toma conta da sua vida, você tem a paz interior. Você está com Ele. Então você não precisa de mais nada. Preenchido, né? Tá? Completo. Porque nós somos aquele trechinho que eu li hoje de manhã, né? Que Jesus veio, sofreu tudo que sofreu, passou para que nós não perdêssemos o nosso contato com a divindade, que é Ele. Para que nós não nos afastássemos dele, nós não fôssemos, para nós vivermos a vida que Ele havia programado para nós, que Deus havia programado lá no Éden. Viver com Ele, conversar com Ele, estar com Ele, andar com Ele. Então nós temos que voltar a isso. É por isso que Ele veio em forma humana. Ele abriu mão de toda a sua magnificência, de toda a sua divindade, e nasceu como uma criança. Isso que nós temos que ter no nosso coração. Por isso que é que, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, porque eu não estou pecando com as pessoas. Nós temos aqui o nosso caderno de oração, muita gente fala, mas põe o nome lá e ninguém faz nada.
Nós temos a responsabilidade. E nós fazemos sim. Nós oramos. E nas nossas casas nós oramos e pedimos a Deus. Mas aqui nós temos a união, nós temos a força do Espírito Santo. É engraçado, o pessoal fala, mas dificilmente a gente vê a manifestação do Espírito Santo quando você está sozinho em casa. Você vê quando está na igreja, quando o pessoal está unido, todo mundo junto. Quando o Espírito Santo vem para os apóstolos, lá em Atos, o que eles estavam fazendo? Estava cada um na sua casa? Não estavam. Eles estavam reunidos em oração. Dá uma olhadinha lá, dá uma lida no livro de Atos. 120 pessoas ali em oração. Em oração. E o Espírito, por quê? Porque Jesus falou, aguardem em oração. E eles estavam fazendo, cumprindo. Por isso que fala aqui, tão somente temei o Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Esta é a chave, meus irmãos. Nós servimos a Deus de todo o nosso coração. E que nós possamos, meus irmãos, estarmos juntos com o Senhor, todos os dias, unidos em oração por Cristo. Amém. Amém? Amém. Muito bom. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Ela muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o
a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra que além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso